Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto dessa quarta-feira, dia 1º de abril, Marcos 14, de 3 a 5. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que ele fez esse desperdício do bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários, que se dariam aos pobres. E bramavam contra ele. Este episódio se deu na quarta-feira, na hora da janta. Embora alguns sites colocam esse episódio na segunda-feira, mas ele ocorreu na quarta-feira, porque a quarta-feira foi um dia onde Jesus não exerceu plenamente o seu ministério. A terça-feira foi muito cheia. Nós vimos a questão do que ele passou na terça-feira, mas apenas um pequeno detalhe. Se a gente for analisar alguns outros textos, nós vamos descobrir que em João 12, por exemplo, quando Jesus procurado por alguns gregos, isso foi na quarta-feira, ou melhor, foi na terça-feira. Então Jesus teve uma terça-feira muito agitada. Então na quarta-feira ele fica descansando em Betânia, que era o local preferido para ele descansar. Ele sabia que a partir de quinta-feira à noite ele não teria mais descanso. Porque na quinta-feira, nós vamos ver algumas ações dele na quinta-feira, e na sexta-feira ele já foi desde a madrugada até a morte. Então, a quarta-feira, então, Jesus tira para descansar. E, como de costume, ele descansa em Betânia. Desta vez, ele está em um jantar. Enquanto ele está nesse jantar em Betânia, os líderes religiosos em Jerusalém, mesmo os que se opunham, como os fariseus e os saduceus, eles se uniram para buscarem uma maneira de prenderem a Jesus. Então, a quarta-feira ao mesmo tempo onde os líderes religiosos estavam reunidos tramando contra Jesus, Jesus estava em Betânia em um jantar na casa de um ex-leproso chamado Simão. Provavelmente um leproso curado por Jesus. Não sabemos qual deles. Se é aquele entre os 10, o único que voltou, ou se são aqueles que foram curados individualmente. A gente não tem essa informação. Mas era um ex-leproso que havia sido curado por Jesus. E agora, então, ele está nesse jantar em Betânia, na casa de Simão, quando Maria, então, ela tem aquele ato de quebrar um vaso de alabastro. O texto vai dizer que ele valia 300 denários. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador. Então, 300
300 denários seriam 300 dias de um trabalhador. É muito dinheiro. Então, Maria quebra esse vaso. E é por isso que as pessoas acham que era um desperdício. Mas, em relação a Jesus, Maria entendeu que deveria dar tudo que tinha de melhor para Jesus. E o que ela tinha de melhor era um vaso de alabastro que custava 300 denários. E ela derramou tudo para ungir os pés de Jesus. Enquanto os fariseus reclamam, no texto de João, João vai declarar que Judas reclama, porque Judas era o tesoureiro do grupo apostólico, mas Jesus então defende Maria, dizendo que o ato dela foi um ato tão generoso que seria lembrado por todos o tempo em que fosse lido esse texto. Então, Maria entrega a Jesus o melhor que ela tinha. E eu? E você? Será que nós entregamos a Jesus o melhor que nós temos? Essa é a pergunta que cada um responde por si. Que essa quarta-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.